Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando com o juiz do trabalho Carlos Alberto Lontra sobre a conciliação no judiciário. Muito bem, juiz Lontra, o senhor já aí no intervalo comentou alguma coisa da sua experiência aí de tantos anos nesse juízo de conciliação, tanto que só faz audiências de conciliação. Eu tenho uma curiosidade, como é que é a sua sala de conciliação? Ela é bem singela, mas é diferente. É diferente de uma sala habitual de audiências da Justiça do Trabalho. Ela tem uma mesa redonda, em volta dessa mesa redonda tem 6 cadeiras com rodízio e todas iguais. Eu não tenho cadeira de espaldar alto, tá? São todas iguais. Em cima dessa mesa não há aqueles monitores todos do processo judicial eletrônico, há flores e balinhas, balas, né? E a ata se vê num monitor TV que está em uma das paredes. Em vez de quadros de aviso, tem obras de arte, telas, alguns verdes, algumas plantas, e ela é pintada em tons de verde, uma parede de verde escuro e as demais de verde claro, que é a cor aconselhada para isso, dizem, pela psicodinâmica das cores. É bem simples, pequena, singela, mas apropriada. É uma mesa redonda. Então veja que curioso, às vezes entram o reclamante, seu advogado, a reclamada, o representante da reclamada e o seu procurador, e me perguntam, onde é que eu sento? Onde é que eu sento? Em qualquer lugar, fiquem à vontade, estejam em casa. E já por algumas vezes, não foi só uma, eles se alternaram, se misturaram, partes e seus advogados. Então nós fazemos um papo informal, que, sem dúvida alguma, contribui para o êxito da conciliação. Juiz Lontra, existe alguma receita padrão, se é que dá para chamar assim, para que se consiga um acordo que seja justo? E como buscar, enfim, o equilíbrio social e econômico? Acordo justo. Há um detalhe importante. Essa tratativa de acordo a que nós estamos nos referindo, ela ocorre fundamentalmente enquanto não há uma decisão definitiva, uma decisão transitada em julgado. Depois disso, já na chamada fase de execução da sentença, é possível conciliar, mas em outros termos. Claro. Em outros termos, eu até poderia comentar depois a respeito. Mas veja, na chamada fase de conhecimento, enquanto não há uma decisão definitiva, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma ponderação de riscos. Porque nós não sabemos ainda qual será a decisão final. Claro. Então nós temos que ponderar riscos. As partes, orientadas pelos seus advogados, profissionais, técnicos no assunto e sob a supervisão do juiz, terão que ponderar riscos. Então, em função disso, se pode encontrar um valor que seja presumivelmente justo. Evidente que, se o processo não for conciliado, se ele continuar tramitando e se chegar a uma sentença, poderá dar mais, poderá dar menos. Mas entre esse mais e esse menos, nós temos que buscar um valor adequado. Muito bem, existem acordos que acabam não sendo efetivados porque as partes não tinham condições de cumprir ou porque não queriam ter feito o acordo. Eu pergunto, há alguma técnica que o juiz pode utilizar para identificar os casos em que o acordo teria mais chances de ser cumprido, de outros em que as partes ainda precisam amadurecer mais a ideia de fazer o acordo? Veja, não sai o acordo porque ele não poderia ser cumprido. Eu retomo, se você me permite, Sim. Aquela questão do acordo na fase de execução. Sim. Eu tive um caso no Rio Grande do Sul emblemático. Posso contar um caso? Claro, fique à vontade. É emblemático. Chegou-me um processo lá no Juízo Auxiliar de Conciliação que tramitava há 14 anos. Tinha 23 reclamantes. Já estava com 28 volumes. Em face de uma empresa, de uma fábrica de uma cidade do interior, de uma pequena cidade do interior, uma fábrica de massas alimentícias. O valor era de R$680 mil, eu não me lembro, claro, do número exato, mas em torno de R$680 mil. Certo. Não havia nem discussão sobre o número mais. A discussão que havia era sobre uma penhora.
se cabia ou não penhora de determinado imóvel. Depois de várias audiências, meses de trabalho, se conciliou por 375 mil. Então veja bem, o processo valia 680, arredondando, foi conciliado por 375. Alguém poderá dizer, isso é incabível, eu não homologaria, houve renúncia de direito, foi prejudicial aos trabalhadores, etc, etc. Tá, mas agora deixa eu lhe contar a história. Essa fábrica que funcionara num prédio no centro da cidade com mais de 200 empregados próprio, agora operava num prédiozinho alugado no distrito industrial com um pouco mais de 20. O único bem imóvel era aquele que estava penhorado no processo, correto? Avaliado por 250 mil reais. Os sócios eram um casal de idade. Os advogados dos reclamantes, extremamente diligentes, procuravam por outros bens há mais de ano, sem êxito. Então me acompanhe o raciocínio, por favor. Se os advogados eram diligentes, procuravam afanosamente por outros bens há mais de ano, eu posso presumir que não havia. Se era um casal de idade, eu posso presumir que talvez não tivessem tempo hábil de adquirirem novos bens que viessem garantia da execução. Então o que nós tínhamos? Um imóvel avaliado em 250 mil, que se fosse a leilão, a gente sabe, na prática, daria provavelmente muito menos. O que se conseguiu? Se conseguiu, com muito esforço, uma venda direta daquele imóvel por 300. E a empresa, em prestações, alcançou mais 75 mil. Foi o máximo que se arrancou. Então, eu não posso cotejar os 375 com 680. Eu tenho que cotejar os 375 com o que daria o eventual leilão. Para lhe resumir a história, as audiências foram em Porto Alegre, nessa sala que eu referi, e eu fiz questão de ir homologar o acordo lá na cidade para ouvir todos os reclamantes, em audiência. Claro que não couberam na sala de audiências, estavam no saguão, se apresentaram todos com a família e a melhor roupa. Eu saí, fui ao saguão, fiz uma síntese de tudo para eles e disse, os seus advogados já concordaram. Os senhores concordam? Como é que eles responderam? Com uma salva de palmas. Não para mim, para a solução. Então, veja, há casos e casos. Há casos e casos. Juiz Lontra, eu preciso chamar o nosso segundo intervalo. Nós já voltamos, é só um minuto.